de um salmista anônimo. Ele nos traz essa inspiração, ele nos faz ser inspirados por aquilo que ele escreve, quando ele deixa essa mensagem, quando ele deixa esse cântico, dizendo que aquele que confia, olha a palavra, aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quantas vezes nós já lemos esse texto de Salmos? Quantas vezes nós ouvimos mensagens pregadas desses salmos e talvez a gente pouco aprendeu com ele, porque eu acredito, se nós tivéssemos aprendido mais, com tantas inúmeras vezes que nós lemos o Salmo 125, nós estaríamos muito mais estruturados do que nós somos hoje. Permaneceríamos inabaláveis, porque a luta, o conflito, a guerra, a batalha, os desafios, o tempo tempestuoso, o calor, ele virá sobre nós, sempre. Nós nunca nos livraremos disso. Mas a Bíblia fala de confiança. A Bíblia nos ensina que nós precisamos confiar. Amém. Obrigado, meu filho. A Bíblia ensina que a gente precisa permanecer. E confiar não é murmurar. E confiar não é se entregar. Não é entregar os pontos. Mas existe aqui uns pontos que eu gostaria de aplicar com vocês, aprender com vocês nessa noite, que é justamente essa palavra Sião. Primeiro a gente precisa, antes de entrar na mensagem, entender quem era o Monte Sião, que era tão imbatível, que não se abalava, que não perdia a sua estrutura física. Bom, primeiro de tudo, vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Primeiro de tudo, nós vamos entender que Jerusalém era uma cidade de Israel, e ela ficava sitiada, não situada, mas sitiada, no meio de 7 montes. Um deles, o Monte Sião, que ficava no sul de Jerusalém. Então, Jerusalém era praticamente uma fortaleza, porque os invasores, para que pudessem invadir Jerusalém, tinha que ultrapassar esses montes. Porém, não era fácil, porque esses montes tinham muitos desafios, muitas armadilhas, muito daquilo que o inimigo não espera, sabe? Não eram os montes, eram os vales, e muitas das vezes, quando Jerusalém ia ser invadida, os invasores sofriam para invadir Jerusalém. O Monte Sião, o monte chamado como a cidade de Davi, tá? Por que a cidade de Davi, pastor? Porque Davi, ele simplesmente, ele rouba, ele toma, ele invade a cidade dos jebuseus, e aí ele coloca o nome como cidade fortificada, a cidade de Davi. Por isso o nome Sião, justamente pela sua estrutura, justamente por aquilo que suportaria, justamente por aquilo que trazia segurança. E sabe o que eu aprendo aqui nessa noite? É que o Monte Sião, ele foi um monte estabelecido, fortificado por centenas de anos para o povo
para os jebuseus, mas para os cristãos, o Sião, ele representa a segurança para a eternidade. Isso é muito lindo, porque nós estamos muito apegados ao que está acontecendo no hoje. Quando Jesus ele olha para a nossa vida lá na frente, na verdade nós estamos sendo preparados para o que vai vir lá na frente. E somente aqueles que confiam, somente aqueles que creem, até porque confiança estabelece um relacionamento. E para eu ter confiança em alguém confiar em mim, é necessário que eu me relacione com aquela pessoa. Jesus fala de relacionamento. Deus busca relacionamento desde o Éden. Amém? Amém? Então, para que eu possa confiar em alguém, eu preciso me doar àquela pessoa. Eu preciso me entregar de fato àquela pessoa. Então, no caso, quando a gente se tratando de Deus, se tratando de Jesus, é como se nós pegássemos a nossa vida e entregássemos ao Senhor. Sabe, nós vamos passar por tempestades, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por provações, que tudo isso eu vejo mais como desafios, como preparos. Mas aí que está, quando a gente estabelece um relacionamento com o Pai, nós confiamos e entregamos a Ele a nossa vida. Amém. Está dando para você compreender nessa noite? Amém. Sabe, e o Monte Sião era um risco. Olha que lindo essa revelação. Era um risco para os invasores. Como nós falamos, havia percalços, havia desafios no monte. Não era fácil o camarada chegar no Monte Sião e atravessar para dentro de Jerusalém. Por isso que era um monte fortificado. Por isso que Jerusalém se sentia fortificada, fortalecida. E é por isso que o escritor dos Salmos, que é um desconhecido, não tem ali uma identidade, ele diz que aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião. Porque Sião era o estabelecimento de Deus. Aleluia. Se você confia no Senhor, é como um monte de Sião, significa que Deus está estabelecendo a sua vida, a sua plenitude, a sua glória sobre a sua vida. Aleluia! E o mais lindo disso tudo é que eu e vocês precisamos ser perigosos, pessoas perigosas. Precisamos passar para frente os riscos que o perigo possa tentar contra a nossa vida. Deixa eu explicar isso aqui melhor. O salmista compara Sião com a nossa pessoa. O monte Sião, né? O que confia é como o monte Sião. Então, ou seja, eu sou como o monte Sião porque eu confio no Senhor. Vocês confiam em Deus, pode glorificar o nome dele? Será que se você confia no Senhor Jesus aqui nessa noite, verdadeiramente você pode dar uma salva de palmas para Ele? Então ele te compara ao monte. Mas aquele monte Sião era um perigo para os invasores. Os invasores lidavam com dificuldades, com desafios. Não era fácil invadir Jerusalém. Amém? Amém? Amém. Sabe o que os salmistas aqui nos ensinam? Que nós precisamos ser um perigo para o perigo. Aleluia. O perigo, quando vier até nós, ele tem que tomar cuidado. Porque quando ele vier até nós, ele tem que olhar para nós e falar assim: esse camarada é perigoso, eu não posso ir até ele, porque ele é como um monte Sião. Aleluia! Ele é perigoso. Se a Bíblia diz que ele é como o monte Sião, e o monte Sião tinha muitas armadilhas para nós, então eu não posso desafiar aquele que vai me colocar em perigo. Eu não posso tirar a paz daquele que vai me colocar em perigo. Então, sabe o que nós precisamos aprender? Que
podemos ser um risco para os desafios. Não podemos ser presas fáceis. O desafio quando vier contra nós, o inimigo das nossas almas quando vier contra nós, as palavras contrárias quando vierem contra nós, a fofoca quando vier contra nós, ela tem que vir sutilmente, ela tem que vir apavorada, porque quando ela se deparar com você, ela vai entender que você é um risco para ela, e você pode jogar ela por terra a qualquer momento. Isso significa que ela não tem como te vencer. Imagina um risco colocando um risco em perigo. Imagina aquele que, sabe, eu vou atacar fulano de tal, mas espera aí, fulano de tal é cheio da presença de Deus. Glória a Deus. Como é que eu vou fazer? Fulano de tal é comparado como o Monte Sião. Eu não posso pisar naquele monte, porque se eu pisar naquele monte eu corro risco de vida, eu corro o risco de não atravessar o vale, eu corro o risco de não chegar em Jerusalém, porque ele é cheio de percalços, é cheio de surpresa. Sabe o que a gente precisa aprender, irmãos? Que a gente precisa ser uma surpresa para o nosso inimigo. Parar de ser bonzinho, parar de brincar. Sabe por quê? Porque o diabo ele não brinca de ser o diabo. As provas não brincam de te provarem. As lutas não brincam de se levantarem contra você. O mar tempestuoso, o vento não brincam de balançar as ondas sobre você, de ventar contra tudo aquilo que você acredita. Quantas vezes nós enfrentamos ventos porque você luta naquilo que você acredita, mas os ventos contrários, ele vem sobre você para te enfraquecer, para te relaxar, para fazer você abrir mão do propósito, da promessa que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, sabe por que Faraó, ele pega e manda matar todos os bebês que estavam nascendo naquela época? Porque Israel, apesar de ser frágil, ele era um risco para Faraó, por ser uma população que crescia muito rápido. Então Faraó tinha medo que aquele povo se multiplicasse e a qualquer momento se levantasse contra eles. Quando você se tornar um risco para o risco vai ficar boladão com você, o risco vai fugir de você, ele vai pensar duas vezes em te atacar, ele vai pensar duas vezes em tentar contra a tua vida. Sabe por quê? Porque o risco não quer perder para outra pessoa que também é um risco para ela. Aleluia. Sabe quando a gente fala de guerras, eu fico imaginando a guerra de duas potências mundiais. Talvez quem são hoje? China e Rússia, Estados Unidos e China. Então eu fico imaginando lá, os camaradas lá da China ficam boladão de pegar e falar assim: vamos mandar lá para os Estados Unidos. Pô, mas se eu mandar, os caras vão mandar e o outro dele é mais forte. Ou seja, eles têm medo, eles temem. Na verdade, uma nação teme a outra e a outra teme a uma, e ficam nessa guerra política o tempo todo, porque um teme ao outro. Quando olharem para você, eles precisam temer quem você é. Aleluia. Sabe, talvez você é pequenininho, nós somos pequenos ou pequeninos. Só que quando nós confiamos no Senhor, Ele estabelece uma força em nós que nem nós mesmos sabemos que nós poderíamos ter. Sião era uma figura, o Monte Sião era uma figura da habitação do Senhor. Olha o que o salmista está dizendo:
que você não se abala. Mas por que você não se abala? Porque aonde Deus está, aquele lugar fica inabalável. Aleluia. Ele pode até sofrer, porque o sofrimento não tem nada a ver com o abalo, mas você não será abalado. O sofrimento, nós estamos propícios a ter. Nós vamos passar por sofrimentos. Mas sabe por que nós vamos passar pelo sofrimento? Porque é a única forma que Deus tem para não perder você de vista. É a única forma que Deus tem para não te perder de vista. Você vai sofrer, mas por outro lado, quanto mais você passar pelas provas, quanto mais você passar pelo deserto, quanto mais você for acusado, quanto mais você for nocauteado, porque você vai ser nocauteado, mas vai se levantar, porque há uma força extraordinária vinda diretamente dos céus para a tua vida. Quanto mais processo você passar, mais comunhão você terá com Deus. Aleluia. As provações é um fato para que nós tenhamos a plena comunhão com Deus. Aleluia. Quando nos começa a faltar provações, pastora, as nossas orações automaticamente ela é modificada. A gente já não lembra mais de Deus com tanta frequência. A gente já não começa a dizer para Deus o mínimo, que é: Senhor, a minha vida está nas suas mãos. Os que confiam no Senhor é entregar a sua vida nas mãos daquele que pode cuidar da tua vida. Aleluia. É unicamente Deus. Glória a Deus. Quando está tudo bem para nós, Deus fica nos analisando. E Ele olha assim: já está mudando comigo, já está deixando de ser meu amiguinho. Vamos saculejar um pouquinho a vida desse crente, porque senão eu vou acabar perdendo ele de vista. Deus, Ele não tem prazer no teu sofrimento, mas o seu sofrimento é o único caminho que vai te levar até a presença de Deus. Aleluia. É o único caminho. Porque eu tenho certeza, irmãos, que se alguém aqui, quando eu digo aqui, não é aqui, é aqui, fica rico, compra uma casa de praia, com piscina, com jet ski, com iate, com carro, com avião, com ilhas, e com isso, e com aquilo, e com tantas viagens programadas, Carlinha, vai ter tempo para Deus? Seja sincera, vai ter tempo? Poxa, Senhor, eu queria ir na tua casa hoje, mas a minha esposa marcou uma viagem para hoje. Poxa, eu estou chateado com ela. Tá nada, rapaz, você está feliz da vida, e Deus espera você. Aí você volta de viagem, caramba, Senhor, logo hoje, mas eu vou orar ao Senhor dentro do barco, não vai nada. Ninguém está falando de congregação, ninguém está falando de estrutura, estamos falando de nós com Deus, de intimidade em oração, de intimidade na palavra, de nos aprofundarmos, de sairmos do raso, sabe? E existe uma promessa nessa palavra: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aí está a promessa. Mas essas promessas, elas só podem ser aplicadas para aqueles que confiam no Senhor. Mas é confiar plenamente. Olha, todo mundo aqui bateu palma dizendo que confia no Senhor. Eu não acredito. Eu não acredito que nenhum pregador dessa noite que está ministrando consegue confiar tanto no Senhor quanto a ministração está nos ensinando hoje.
Eu não acredito. Sabe por quê? Porque não é fácil você acreditar numa pessoa que você não vê. Não é fácil você acreditar numa pessoa intocável, que você não pode tocar, que é invisível. Eu me acho muito natural para chegar a esse nível de profundidade quando se fala de confiança. Porque se você confia em Deus, olha como é que eu vou pegar você nessa noite. Quer ver agora? Se você confia em Deus, você não ficaria atribulado. Você não ficaria preocupado. Você não ficaria desesperado. Tem pessoas que sentem uma dor de cabeça, o mundo acaba. Mas se eu confio em Deus, a dor de cabeça é passageira. O Senhor vai, soprar essa dor de cabeça. Amém. Se aparece uma manchinha no meu corpo, eu vou ligar para quê? Mas irmão, tu não está preocupado? Eu preocupado. Já fui ao médico, fiz todos os procedimentos naturais, humanos, físicos que nós precisamos fazer. Agora daqui para frente, a minha vida está na mão do Senhor. Aleluia. Eu sei que por mais que pareça que está tudo ruim, tudo difícil para mim, Ele tem o melhor para a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. A confiança que nós tanto estamos ouvindo hoje, e nós falamos tanto, né? Ela tem princípios. E aí a gente vai perceber se realmente nós confiamos ou só falamos que confiamos. Porque a emoção, ela sempre grita mais alto. Ela sempre vai ter a voz mais alta do nosso coração. E nós já falamos isso aqui outras vezes. Somos feitos de emoções. Falamos coisas que não deveríamos, onde deveríamos ficar calados. Ouvimos coisas que não podíamos, damos ouvido ao que não queremos, sentimos o que não poderíamos sentir. E quando há uma mistura disso tudo, há uma confusão na nossa cabeça, porque a gente já não sabe mais se é Deus falando ou se é o nosso coração nos dizendo o que nós devemos fazer ou agir. Nós somos feitos de pura emoção. Sabe? Nós combinamos coisas que não conseguimos cumprir. Nós damos palavras e quebramos a palavra. Nós prometemos e quebramos as promessas. Porque não é porque nós somos ruins, não é porque nós não temos palavras, não é porque nós somos pessoas más, mas é porque nós somos gerados através de emoções. Nós nos envolvemos com contas, com dívidas, quando Deus não está nem aí para isso, quando Deus não está envolvido. E aí aparece uma oportunidade, a primeira coisa que nós falamos, presbítero Wallace, é: Deus está no negócio, e Deus está assim, eu não me ponha nesse negócio, porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu escuto muito uma pessoa, minha senhora, esposa, em casa, quando a gente está naquele conflito, faz ou não faz? Vai ou não vai? A primeira pergunta que ela me faz: você não confia no Senhor não, né? Eu falei: confiar é uma coisa, botar Ele à prova é outra. Eu não posso confiar em alguém que não me deu uma palavra de segurança. Você concorda comigo ou não? Uma coisa é a ventania chegar até a tua casa, outra coisa é você abrir a janela e falar assim: vem vento, vem. Aí o vento olha para você e fala assim: tu está me chamando, ele depois não reclama, hein? Aí tu fala: vem, pode vir, que eu confio no Senhor. E Deus está lá em cima: não me envolva nesse problema, porque tu vai passar pelo vento, tu vai passar pelo mar,
não me coloque nesse problema. Não venha me dar trabalho onde eu não te disse para você ir, aonde eu não te orientei, onde eu não te dei a minha última palavra. O que isso significa? Que nós somos cheios de emoções. Tudo é emoção. Tudo é emoção. A gente engravida a nossa esposa e fala assim: deixa pra lá, Deus está no controle. Cara, mas não foi Deus que engravidou a tua esposa, foi você, irmão. E aí você passa por aperto, passa por aflição, passa por dificuldade, e aí você já começa a misturar fé com emoção e confiança, e você começa a fazer uma mistureba tão grande, porque você já não sabe mais quem te orientou, quem te ordenou, quem permitiu. E aí você passa pela prova, passa por situações, porque tudo nós colocamos nas mãos de Deus. Estouramos o limite do cartão de crédito e falamos assim: eu confio no Senhor. O Senhor não vai abrir um banco e levar uma maleta de dinheiro para você. Ele não vai fazer isso, irmãos. Não adianta. Então não adianta você confiar e depositar a responsabilidade que é sua na mão do Senhor. E por isso que a confiança ela tem princípios. O primeiro princípio é a expectativa. A confiança gera expectativa. O que o salmista, o que o rei Davi, ele fala em um dos seus salmos? Ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque eu sei que o Senhor estará comigo. Expectativa. Davi está dizendo: eu tenho uma grande expectativa naquele que me fortalece. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho uma grande expectativa naquele que me guarda. É por isso que eu confio no Senhor. Aleluia. Só que Davi confiava muito no Senhor, mas Davi nunca ia para uma batalha sem antes consultar ao Senhor. Olha a diferença. Aí ele consulta e Deus fala assim: não vai, Davi. Gente, pessoal, não vamos avançar. Mas Davi é a chance, molezinho, os caras estão todos dormindo. Deus falou para eu não ir. Isso é confiança. Glória a Deus. Porque a confiança, ela tem que ser gerada em você a responsabilidade de uma comunhão com Deus. Não adianta você ter confiança de boca para fora. Não adianta você acreditar numa pessoa que você nunca teve experiência. As experiências, elas vão gerar em nós a confiança, porque a gente já passou por tanta batalha que no final delas todas a gente percebe que Deus estava no negócio, que Deus estava cuidando de nós. Então quanto maior a batalha, quanto mais batalha, mais comunhão eu vou ter com Deus, e quanto maior a comunhão, mais expectativa e mais confiança em si mesmo nós vamos ter. Peraí, pastor, confiar em você e não em Deus? Sim. Antes de você confiar no Senhor, ou em qualquer, aliás, não confie em pessoas, mas antes de você confiar no Senhor, confie em si mesmo, porque você precisa acreditar, entender, aprender que você é capaz de acreditar em Deus. Aleluia. Somente confiando em você, você poderá confiar em Deus. Deu para pegar essa aí? Amém. Para eu confiar em Deus, primeiro eu tenho que confiar em mim. Não é na força dos meus braços. Não é que eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas, mas porque aquele me fortalece. Aleluia. Amém? Então confia em si mesmo. Uma outra aqui, sabe que a gente precisa acreditar, ser vulnerável. Eu só posso confiar numa pessoa quando eu entender que eu sou menor do que aquela pessoa.
Eu só posso depositar a minha vida na mão de alguém quando eu entender que eu sou menorzinho, que eu sou pequenininho, que eu sou mais fraco do que ela. Eu preciso estar vulnerável. Eu preciso estar com o meu coração livre. Eu preciso estar com o meu coração vulnerável para que eu possa entender e compreender que Deus pode todas as coisas na minha vida e sobre a minha casa e na minha família também. Aleluia. Um outro ponto aqui. Um outro ponto. 2 Timóteo, Paulo diz o quê? Eu sei em quem eu tenho o quê, pastora? Crido. Sabe o que significa? Que Deus tinha uma credibilidade com Paulo. É necessário ter credibilidade, você ter com Deus. Para eu poder confiar no Leandro, eu preciso ter uma credibilidade nele. Eu preciso entender que ele não vai me deixar na mão, porque eu tenho crédito com ele. Assim é com o Senhor. Amém? Amém. E para fechar, você tem credibilidade, significa, gente, a gente está fechando só, nós estamos fechando aqui só os princípios, tá? Não estou terminando a mensagem não, mas estamos terminando também. Para fechar os princípios, eu só posso ter credibilidade, só posso ser vulnerável, eu só posso confiar em mim mesmo e criar expectativa se eu tiver um relacionamento com o Pai. Eu posso ser qualquer coisa, pastora, desde que eu tenha um relacionamento com Deus, desde que eu ouça a voz de Deus. Quando Davi fala, quando Paulo fala, eu sei em quem eu tenho crido, ele sabe, ele acredita naquele que tem o ajudado nas suas aflições, que tem socorrido ele. Quando Davi fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei algo, modo nenhum, porque eu sei quem está comigo. Aleluia. O sofrimento, irmãos, como nós falamos lá no início, é a única coisa que nos gera confiança. É porque no momento que nós sofremos, é o momento que nós estamos mais perto de Deus. Confiar é uma convicção. Confiar é uma certeza. E aí o Senhor nos pergunta nessa noite: você tem convicção em mim? Assim diz o Senhor. Você tem uma certeza que eu posso todas as coisas, que eu posso mudar a sua vida, o seu cativeiro, que eu posso transformar a tua casa? Aleluia. Glória a Deus. Se você tem convicção e certeza, sabe o que você chegou a hora de você fazer? Transferir os cuidados da sua vida para os cuidados de Deus. Aleluia. Chegou o momento de você transferir os cuidados da sua vida. Você tem cuidado muito da sua vida. Você tem se preocupado muito com a sua vida. Você tem se preocupado muito com os seus filhos. Você se preocupa muito com o teu trabalho, com as finanças da sua casa. Você se preocupa muito com os princípios que você tem aplicado na sua família, com a educação cristã da sua família. Você se preocupa muito. Chegou o momento de nós, entregarmos o controle que
está na nossa mão e colocar nas mãos do Senhor. Aleluia. A gente se preocupa com o nosso futuro, é claro. A gente se preocupa com o amanhã, é claro. A gente passa por momentos difíceis e a gente enlouquece. É natural, somos feitos de emoções. Mas o Senhor manda nos dizer nessa noite: entrega para mim, coloca nas minhas mãos e aprenda a confiar em mim. Aleluia. Seja como o monte Sião, Glória a Deus. que vai passar por dificuldade, que vai passar pelo frio, pelo calor, pela tempestade, pelo vento, mas você não vai se abalar. Aleluia. Convicção de confiança é você acreditar, como nós falamos, é você ter fé, mas não como um sentimento. Existem pessoas que têm fé como se pudesse sentir a fé. Eu sinto que eu estou mais forte, pastor. Eu sinto que eu estou de pé. Olha, pastor, minha fé está inabalável. Glória a Deus. Mas como que você sente a fé? Eu não sinto a fé. Porque a fé não é para ser sentida. A fé não é um sentimento. Nós não vivemos por sentimentos. Mas a fé é uma palavra. Aleluia. É uma palavra encorajadora. É uma palavra de vida. Basta apenas uma palavra para que toda a nossa vida possa ser mudada. Aleluia. Apenas uma palavra vindo da boca de Deus para que a nossa vida seja mudada completamente, para que Ele nos coloque do lado avesso e fale assim: agora você é uma nova criatura, agora você vai viver tudo novo. Aleluia. As coisas velhas se passaram, agora eu tenho tudo novo para a sua vida. Eu tenho uma unção nova, eu tenho uma casa nova, eu tenho uma vida nova, eu tenho um novo relacionamento, eu tenho tudo novo para você. A fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Por isso a fé, não podemos lidar com a fé como se fosse um sentimento, mas como se fosse não, mas ela é a palavra. A gente não pode confundir abalar com o sofrimento. Sabe por quê? Porque Sião, estamos falando do monte Sião, ele sofria com os intempéries da natureza. Sião sofria com os intempéries da natureza. O vento, Sião tinha que enfrentar o vento. Sião tinha que enfrentar o calor, o frio, a tempestade, quando vinha sobre o monte Sião. Por isso que a Bíblia diz que ele não se abalava. Aleluia. Mas ele sofria, mas ele não se abalava. Sabe por quê? Porque ele era capacitado para os tempos tempestíveis da natureza. Nós também vivemos os intempéries da vida. Nós vivemos os intempéries dos relacionamentos, da relação, as tempestades. Nós vamos até passar por ela, mas o que não pode acontecer é sermos abalados, porque nós estamos sendo preparados para sermos imbatíveis. Aleluia. Estamos preparados para permanecermos
firmes aonde o Senhor nos colocou. Estamos sendo preparados para permanecermos fortes. Estamos sendo preparados para confiar. Estamos sendo preparados para acreditar. Estamos sendo preparados para termos convicções. Estamos sendo preparados para acreditar que nós podemos todas as coisas, que por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que os tempos sejam difíceis, por mais que o vento passe, por mais que a gente venha enfrentar mares agitados, por mais que haja confusão na nossa vida, por mais que haja confusão na nossa casa, nós estamos preparados para ser como o Monte Sião, que não se abala. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por que Deus mantém pessoas em constantes lutas? Pastor, minha luta nunca termina. Sabe por quê? Porque no dia que Deus terminar com a tua luta, você se torna inconstante. E é por isso que nós vemos crentes inconstantes. Hoje está muito bem e amanhã está muito mal. Hoje está muito bem e amanhã está muito mal. Porque passa pela luta, está muito bem, está muito mal. Quando termina a luta, está muito bem. E assim sucessivamente. Aí Deus fala assim: chega, você agora, meu filho, você agora, minha filha, vai passar pela luta até a volta do meu filho. Aí você fala: por que, Senhor? Porque eu não quero crente inconstante, mas eu quero crente confiante. Aleluia. É só por isso. É só por isso que as lutas não cessam na sua vida. É porque Deus te conhece mais do que você mesmo. É só por isso que você não para de viver lutas. É só por isso que você não para de viver batalhas. É só por isso que esse vento na sua vida ele não cessa. Porque no momento que tudo isso acabar, o seu relacionamento será destruído com Deus. E uma coisa que nós não acreditamos e não queremos enxergar: Deus tem ciúmes de nós. Ele não quer ser dividido com ninguém. Ele quer você só para Ele, como propriedade exclusiva dele. Ele não busca crente inconstantes. Ele não procura crentes que não confiam, mas Ele busca crentes que confiam nele. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Aleluia. Que não se abalam, que toca o terror mesmo naqueles que tentam confrontá-los. Aleluia. Que não é fácil passar por ele, mas eles são como um monte, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, meus irmãos, eu quero deixar isso aqui para vocês. Confie, somente confie, porque tudo vai passar. Deus abençoe a cada um de vocês.